Bom dia, meninas. Mais uma vez. Deixa se acomodarem. Eu acho que todas vocês puderam perceber que esse pedaço, essa terceira parte que a gente separou para ler, ela é mais complexa, ela é mais densa. Tem coisas que a gente não entende tão simples assim, né? Parece que é mais profundo, a gente fica procurando, mas será que é só isso? Né? E hoje a gente vai tentar, vamos resumir isso e tentar conversar na mesa para a gente chegar no que Boninha queria dizer. Então, a semana passada, a Daiane conduziu a gente na conversa até o momento em que Cristão está lá na porta do Castelo Belo, né, conversando com o vigilante, que era o porteiro, depois de ter passado pelos leões acorrentados. Né? Ele venceu o medo, se assustou com o perigo, mas depois viu, o leão estava amarrado. E aí, a partir de agora, Cristão vai ouvir vigilante descrever o castelo, que esse castelo suntuoso tinha sido construído pelo senhor do morro para alívio e segurança dos peregrinos. Para todo aquele que está nessa jornada, aquele lugar era um lugar de oásis, de refrigério, de descanso. E pela primeira vez, Cristão diz quem ele era antes de ser chamado de cristão, de peregrino. Ele conta o nome dele, como ele era conhecido lá na Cidade da Destruição. E aí Boninha vai dizer, em português, que ele era o desditoso. Né? Em inglês, o livro foi escrito em inglês, né? Em inglês, o desditoso significa graceless, quer dizer, sem a graça. E aí, desditoso vai mais ou menos nesse sentido, porque desditoso é o oposto de quem dita. O que era o dita? Antigamente significava, quando uma pessoa dita, era uma pessoa que tinha boa sorte, que ele era feliz, que ele era afortunado. Então, o desditoso era o contrário disso, era o desventurado, o infeliz, aquele que faltava o essencial. E aí, só depois que o fardo cai, né, lá na cruz, é que ele percebe os seres resplandecentes, ele percebe o rolo, ele percebe as vestes novas, né, ele percebe tudo novo. A partir daquele momento em que ele enxerga o mundo espiritual, a vida que há diferente diante da cruz, é que ele passa a ser chamado cristão. Então, a nova identidade dele não é conquistada, não é escolhida. Ela é dada pelo dono de tudo. Bunyan está pregando aqui a doutrina da justificação. Ele está ensinando como é ser justificado por Jesus. Né? Muda o nosso nome, muda as nossas características. Né? Assim como Jacó teve o encontro com o anjo e ele passou a se chamar Israel, a mesma coisa aqui, Bunyan faz alegoria com cristão. Então, ele recebe o nome de cristão, de peregrino, porque ele recebeu graça, porque ele recebeu o favor imerecido que é o sacrifício de Jesus. E não porque ele era digno dela, é só porque Jesus é bom mesmo. Né? E o cristão ele vai dizer que ele descende da linhagem de Jafé, né? A quem Deus concedeu habitar nas tendas de Sem. A gente sabe que Cã, Sem e Jafé eram os 3 filhos de Noé, os 3 filhos que estavam com ele na arca, que sobreviveram ao dilúvio. Cã foi amaldiçoado por Deus quando ele desonrou, quando ele afrontou o pai. Né? E Jafé ficava entre um lado e outro, mas cristão deixa claro, eu sou da linhagem de Jafé, mas que seguiu, que habitou nas tendas de Sem. E aí a gente entende, e Bunyan quer dizer aqui que algumas linhagens são importantes demais para o Senhor. E é para a gente observar. Algumas linhagens são extremamente importantes na história da redenção, na história da justificação. E aí, ele, conversando com o vigilante, ele falou assim, olha,
para você entrar no Castelo Belo, eu vou ter que apresentar para as donas da casa, para a família que mora aqui, né? Então ele queria apresentá-lo às virgens da casa, lembra? As virgens sempre têm azeite, as virgens sempre têm coisa guardada, não é? E ele falou, vou te apresentar, mas segundo as regras da casa, você vai ter que seguir as normas deste lugar. E aí ele é apresentado a discrição, prudência, piedade e caridade. Cada nome carrega um peso em si, né? A discrição no agir, a prudência em tudo que faz, a piedade sempre, a caridade sempre. E depois que elas conversam com ele, elas entendem que ele é realmente um peregrino e aceitam-no na família. Bunyan deixa claro, eles aceitam ele na família e chamam ele de bendito do Senhor. E já o convidam para onde? Para a mesa. Já fala, entra aqui que a gente vai cear junto, a gente vai comer junto. Eles fazem com que ele se sinta incluído na mesa do Senhor. E enquanto eles aguardam a comida, que ia demorar um pouquinho mais para ficar pronta, o que elas fazem com ele? Conversam, ouvem, falam, se importam. Elas perguntam a história dele, de onde ele veio, para onde que ele estava indo, qual era a intenção. Elas se interessam pela jornada dele. Elas querem que ele compartilhe as experiências dele durante o caminho. Com o intérprete, elas querem saber tudo o que aconteceu na casa do intérprete, elas querem saber o que você viveu com o Espírito Santo. Conta para mim. Elas se importam com isso, elas querem conhecer as convicções dele, aquilo que ele cria, aquilo que movia ele, aquilo que ele realmente acreditava. Onde está respaldada essa vontade de ir até a cidade celestial? E aí, cristão é claro em dizer, olha, eu sei que Cristo, em sua graça, me conservou. Eu também sei que para quem pecou muito, não tem outra esperança fora da misericórdia. Eu só tenho a misericórdia como esperança. E depois ele fala, e eu creio que o juízo virá. Eu creio que haverá um tempo de eternidade, mas antes disso, o mundo será julgado. E aí ele vai contando que ficou maravilhoso com a casa do intérprete, que ele não queria sair de lá, né? Da companhia do Espírito ninguém quer sair. Ele não queria, mas ele sabia que ele precisava seguir jornada, ele precisava chegar no lugar aonde ele tinha sido destinado a ir, né? E aí ele vai descrever o momento em que ele contempla a cruz e o sangue derramado, né? E o momento em que o fardo cai. Ele vai contar para ele, vai dizer que alívio aquilo que eu senti, que o coração dele se alegrava demais, que aquilo ali, ele era grato pela jornada, mas principalmente por aquele momento específico em que meu fardo caiu, aquilo que me segurava, que me pesava a vida inteira, não é mais. A consciência dos meus pecados já não é um peso para mim, porque eu sei que agora eu tenho aonde colocar. Né? Então, o Palácio Belo, ele vai representar esse lugar assim, ó, de comunhão. Vai representar esse lugar onde as pessoas que creem na mesma coisa sentam à mesa e conversam sobre vários assuntos, conversam sobre sua fé, conversam sobre tudo isso. Mas também representa descanso, instrução, troca, comida, encorajamento, proteção. Ele experimentou a mesa do Senhor. Quem experimenta a mesa do Senhor não abandona tão fácil, né? Cristão entendeu que Deus ele não planeja a nossa caminhada, a nossa jornada, o nosso crescimento espiritual como uma experiência individual. Não, a gente precisa passar isso em comunidade. Por isso que a igreja local é tão importante, né? Não é um detalhe na vida cristã, é um meio de graça. É um meio sem o qual a gente não sobrevive, a gente seca, a gente mingua sem isso. E aí ele segue na conversa contando, ele entra num momento até mais profundo, mais íntimo, ele vai contar da vergonha de entender de onde saiu, que como é difícil para ele saber o quanto a cidade da destruição era ruim, o quanto os erros dele, o quanto a vida dele hoje o constrangia, hoje o incomodava, do incômodo e da dor que ele sente pelos pensamentos que ele ainda tem.
porque não é porque o fardo caiu e que ele está aos pés da cruz que toda a vida dele passou a ser maravilhosa. Não, ele continua em conflito, porque a vida de peregrino é sempre conflito. Até chegar na eternidade, a gente vai viver em conflito. E Cristão estava contando isso, que ele desejava muito chegar na cidade celestial, mas que o que ele carregava na mente, ele tinha medo de que atrapalhasse, ele tinha medo de ser um problema para ele. Ele anseia encontrar com Jesus, ele descreve assim, foi aquele que me aliviou do fardo, foi aquele que me tirou o fardo. Ele reconhece, mas reconhece que ainda é enfermo, que ele ainda tem problemas, né? E que anseia demais a vida na eternidade. Ele chora pela família dele, ele desejava que eles estivessem com ele muito. Mas ele diz assim, mas eles eram contrários à minha peregrinação, eles não queriam que eu viesse. Eu tentei convencê-los. Você vê que assim, é uma fala de amor, ele ama a família, só que a peregrinação para ele é mais importante. Então ele deixa a sua esposa, ele fala, a minha esposa tinha medo de perder esse mundo. E meus filhos, eles estavam apegados demais aos prazeres da juventude. Eu não podia ficar lá. Era isso que ele quis dizer. E a palavra do Senhor vai dizer, né, que a gente tem que abandonar tudo. Pai, mãe, esposa, filho, tudo. Porque Jesus precisa ser o primeiro lugar. O resto, ele faz. O resto, ele traz. O resto acontece. E aí, Caridade continuava fazendo perguntas que eram duras, alguns momentos eram perguntas duras, mas também difíceis e profundas. Ela queria conhecer que ele era de verdade, o fundo da alma dele. E ele não se recusou a responder nenhuma. Ele respondia todas, porque a mesa proporciona isso. E ele conta da conversão, ele conta das lutas, ele conta da esperança que ele tem. Mas na comunhão na mesa, no relacionamento, ele foi se maravilhando e se permitindo ser vulnerável, falando de coisas que ele nunca imaginou falar para ninguém. Ele se faz vulnerável diante daquelas mulheres várias vezes e sem medo, porque ele reconhecia aquele lugar como um ambiente seguro. Um ambiente seguro. Ele reconhece as suas faltas, ele acredita que o seu testemunho, aquele momento que ele questiona, fala assim, que ela fala para ele, mas será que o jeito que se agia não pode ter atrapalhado sua mulher e seus filhos de estar aqui? E ele não nega, não, ele fala assim, eu acho que pode ser. Eu posso não ter falado da maneira certa, eu posso não ter agido da maneira certa. Mas aí você vê que a dor de fazer algo contra a vontade de Deus, né, de pecar contra Deus, de fazer mal, de não obedecer, era maior. Então ele confiou para seguir a jornada. E a sua conversa era sobre sempre o Senhor, os atos de bondade, de amor de Deus, tudo que tinha feito com ele. E ainda fala, eles conversaram até tarde. Mesa de cristão é assim, de peregrino, né? Ninguém quer levantar da mesa, ninguém quer ser o primeiro a ir embora, e ninguém quer ficar por último, né? Ninguém quer ficar sem companhia. E aí, depois de orar, pedindo proteção ao Senhor, eles vão dormir. E as meninas são porque o crente tem isso do mesa posta, não é a mesa posta, às vezes não é nem refinada, não, mas é sempre do melhor que a gente tem. É o melhor que a gente tem ali, é colocado à mesa. Mas as meninas receberam ele com aquilo que ele precisava. Então, ele foi acomodado num quarto específico. E o nome do quarto era Paz. Porque elas entenderam na conversa, elas conseguiram sentir o espírito dele. Na conversa, elas entenderam o que esse moço precisa é de um pouquinho de tranquilidade e paz. E ele dormiu até o raiar do dia, Boninha diz. Ele dormiu tranquilo. E aí, Cristão acorda louvando a Deus pelo dia. E as meninas continuam cuidando dele. Eu gosto de reforçar os nomes, porque são 4 coisas que a gente não pode esquecer nunca. Discrição, prudência, piedade e caridade. Elas não falam, você não vai sair daqui sem a gente te apresentar as raridades do Castelo Belo. Aqui tem coisas que são muito raras, como se fosse o melhor museu que existe. Então, no primeiro dia, onde eles o levam? A biblioteca. E na biblioteca tinha documentos da antiguidade. Muitos documentos da antiguidade. Muitos e muitos. E aí eu chamei atenção para alguns. Ali tinham documentos que falavam sobre
o Senhor do morro e a sua ascendência. Quer dizer, Jesus e a sua linhagem, vindo da linhagem de Davi. Elas deixam claro isso. E vão falar que ele era filho do ancião de dias. Ancião de dias é como Deus é conhecido, né, no livro de Daniel. Então, ele está falando que da eterna geração, né? Fala que Jesus é eternamente gerado, que ele nunca foi criado. Jesus, ele existe eternamente, assim como o Senhor. E aí, com outros documentos importantes, uns que vão falar os atos revelados do Senhor, tudo aquilo que ele fez ao longo da história, que são a grande parte das escrituras, as escrituras inteiras até aquele momento, os atos dos heróis da fé, dos reis da história de Israel, do quanto o Senhor é perdoador, manso, humilde, bom. Tudo isso tinha documento registrado. O livro das profecias, as coisas que falavam sobre as profecias e tudo aquilo que ainda havia de se cumprir. E tudo que tinha nessa biblioteca era para alívio e consolo dos peregrinos. Sempre é para ensinar, direcionar, consolar cada peregrino. E aí, no segundo dia, eles levam ele à armaria. Um lugar onde elas vão apresentar a ele equipamentos que o Senhor providencia para cada peregrino, para a gente sustentar a peregrinação, a jornada. Né? A nossa vida cristã não é sustentada por experiências individuais. Ela precisa ser sustentada pelo conhecimento da verdade. Porque não tem jeito de ter maturidade sem profundidade nas Escrituras, sem a doutrina que o Senhor nos ensina. Né? E então ela apresenta a eles esses elementos que vão ser ligados à verdade, ao Evangelho, à fé e até à justiça de Deus. Então, é uma armadura que é composta por várias partes. Ela fala da espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus. E é legal de perceber, até porque o que vai acontecer logo em seguida, é a única arma ofensiva que ele tinha. Todo o resto da armadura é defensiva. A espada do Espírito é a única arma que ataca, que consegue tirar a vida de alguém, vamos dizer assim, ou dar vida a alguém. Né? O cinto da verdade é outra parte da armadura. O cinto, ele prende a túnica no corpo do soldado, do peregrino. Assim. E prende para quê? Para dar liberdade de movimento na hora da batalha. Não é assim? A verdade do Evangelho, sem ela, a gente estaria suscetível às mentiras do inimigo. Se a gente não tivesse a integridade, né, nem todo pensamento que surge na nossa mente corresponde à realidade. Então, ter a verdade, né, grudadinha na gente, segurando as coisas, é precioso demais para a jornada. A outra parte da armadura é a couraça da justiça. Protege órgãos vitais, órgãos que sem eles a gente não sobrevive, né? Então, a justiça de Cristo, que é atribuída a nós por Cristo, né, pela fé em Cristo, e essa busca de santidade a partir daí é a nossa segurança. Nossa segurança não está no que a gente faz, nem nada disso, mas está nisso, na justificação que alcançamos. Os calçados que nos trazem paz. Nossos pés vão caminhar por vales, por dificuldades, mas os calçados que a gente veste, né, são do Evangelho. Se a gente estiver com os calçados do Evangelho da Paz, a gente pode passar por vale, ladeira íngreme, mas a gente consegue atravessar, porque nossos pés estão protegidos. O escudo da fé é extremamente importante, que a hora que vem os dardos inflamados do inimigo contra a nossa vida, sem o escudo a gente não sobrevive. Né? A gente não consegue passar. Ter fé não é ausência de medo, ausência de culpa, ausência de nada. A fé é a decisão de confiar em Deus, apesar de tudo isso, apesar do medo, da dúvida e das dificuldades. E o capacete da salvação é essa proteção. A esperança que há em Cristo Jesus protege a nossa mente de qualquer dúvida no caminho. Então, elas revestiram isso, elas mostraram isso a cristão. E ele viu vários outros símbolos do poder de Deus naquele lugar, muito. E ele ficou admirado com tudo. Em um determinado momento, elas levam ele até um lugar que ele podia ver as montanhas aprazíveis, né?
E lá elas apontam, ó, no meio das montanhas da Brasília, está vendo aquela terra ali, aquela terra boa? Aquela é a terra de Emanuel. Dali você consegue ver o portão celestial. Não há outro caminho para a cidade celestial, para essa portinha pequenininha, a não ser passar por Emanuel, Jesus Cristo, Deus conosco. E aí, na hora de partir, ela fala, tudo bem, você vai, mas você vai vestir a armadura agora, você não vai, você vai encontrar muita coisa pela frente, agora você vai se vestir com essa armadura. Então vestem ele inteiro, com todos esses instrumentos poderosos e preciosos para enfrentar as dificuldades e os perigos que viriam ainda pelo caminho. E na hora que ele estava saindo, o vigilante ainda fala, Fiel passou por aqui, ele está um pouquinho na sua frente, já já se alcança ele. E aquilo dá esperança para Cristão, porque ele sabe que ele não vai ficar sozinho. Mas eu acho lindo, porque as meninas, as 4 bonitonas, elas acompanham ele até o sopé do morro. Elas vão falando, cada momentinho, né? Lembra quando Deus manda auxílio? Deus também manda as meninas e leva, vamos até o sopé do morro com você. Mas Prudência fala assim, eu vou descer, até você descer o vale da humilhação, eu vou com você, eu vou te levar até lá. Prudência sempre sendo prudência, né? Porque vale faz parte da formação do cristão. E o vale da humilhação, às vezes, é uma presença bem constante, né? Deus usa o sofrimento para instrumento de transformação, de santificação. Ele não apenas nos salva, mas ele nos transforma. E muitas das vezes, pelo menos com as experiências que eu tenho, é que a transformação acontece nos lugares mais difíceis, nos lugares mais áridos, né? E sofrimento não é ausência de medo, que nem a gente está falando, e nem ausência de Deus. Às vezes é Deus moldando a gente através do sofrimento para dar conta do caminho. Mas Ele garante que Ele não nos abandona, né? Então, hora que ele entra, que ele passa pelo vale, que ele entra no vale da humilhação, que ele sai de lá, ele se encontra com o demônio Apolion. Uma referência a Apocalipse 9:11, né? Dizendo que ele é assustador, barulhento, que ele descreve. E Cristão, lógico que teve medo. Vai encontrar Apolion cara a cara e não vai ter medo. Teve medo, sim. Ele seguia. E Apolião vinha atrás dele, seguindo e questionando, incomodando. Ele fala com o cristão como ele fala com o cristão da mesma maneira que ele falou com Jesus lá no deserto, tentando o tempo todo, né? Ele tenta colocá-lo debaixo das suas asas, trazer ele para o lado dele. Mas cristão, revestido da armadura da verdade, do conhecimento da palavra de Deus, refuta, argumenta com ele sempre usando a palavra do Senhor. Ele sempre refuta usando algo que o Senhor disse, né? E esse encontro eu acho muito marcante no livro, é muito importante, porque Apolião vai fazer o que a gente encontra muito na vida. Ele vai acusar, humilhar, relembrar os pecados dele, tentar convencer que a sua caminhada não vale a pena, que é melhor voltar para trás, sempre usando a acusação como arma. Ele é o acusador. Ele é o acusador. E cristão não vence porque é forte, não. Ele vence porque ele permanece firme na palavra, na verdade, ele persevera na esperança prometida, que é o que tem depois da porta da cidade celestial. E cristão permanece fiel a Deus, mesmo com medo. Apolião declara, eu sou o inimigo do rei. E aí, quando ele declara, ele atira dardos em cristão. Mas ele está com a couraça da justiça, ele tem o escudo da fé na mão dele e ele consegue enfrentar. Como a armadura é importante na nossa vida. Na vida de um peregrino, na vida de um cristão, todas as armaduras são imprescindíveis. Ah, não, eu vou sair só com o capacete, eu vou deixar o resto em casa. Não façamos isso. A gente precisa estar sempre com a espada, com a armadura completa. Porque é isso que nos dá a tranquilidade de atravessar qualquer coisa. E Bunyan vai dizer que foi um longo combate, durou quase o dia todo. Foi tenso, foi difícil, foi assustador.
Mas é gostoso de ver, né? Que Cristão manteve-se sério durante todo o combate, ele vai dizer. Ele só sorriu quando a espada de 2 gumes fere Apolião. Quando ele entende que aquilo que ele carrega é o que tem o poder para matar aquele bicho. Terminada a batalha, Cristão glorifica o Senhor, derrama seu coração em palavras cheias de gratidão. E eis que surge uma mão misteriosa que trazia folhinhas da árvore da vida. A árvore da vida, aquela lá do jardim, que estava lá no jardim do Éden. Essa árvore tratou suas feridas e Cristão foi curado, porque ele também se machucou na batalha. E eu vejo que essas folhas da árvore da vida são meios de graça, são as janelas que Deus abre no meio das dificuldades para a gente dar aquele respiro e ter refrigério e ser curado de alguma maneira para poder seguir adiante, retratando Apocalipse 22:2, né? Cuidado, restauração e a cura que Deus oferece para a gente durante o percurso. A cura definitiva vai acontecer lá na cidade celestial, mas enquanto isso, o Senhor traz remédio. E o remédio é folha da árvore da vida. E aí, Cristão ainda precisava atravessar o vale da sombra da morte. Bunyan enfatiza, porque não há caminho para a cidade celestial, não tem jeito de chegar ali sem passar pelo vale da sombra da morte. Um lugar desolado, seco, escuro, assustador, feio. E aí, Cristão vai enfrentar ali uma provação muito maior do que ele passou com Apolião, muito maior. Na entrada, a hora que ele está entrando no Vale da Sombra da Morte, ele já encontra 2 abençoados, falando assim, ó, filho, não entra aí não, larga a mão. Lembra dos espias lá em Números, quando voltam lá da Terra Prometida? Ah, não, lá tem muito gigante, não vai lá não. Não, tem gente, eles são muitos, eles são grandes, eles são tudo. E é mais ou menos isso que eles falam. Eles estavam desanimados, só falavam coisas ruins, só falavam das aflições, das nuvens de confusão. Resumindo, não entra aí não. Mas Cristão decide seguir. Nada como alguém que tem a esperança do capacete da salvação, né? Ele resolve seguir, com a espada na mão, cheio de medo. Mas ele fala assim, eu vou seguir. E aí Bunyan vai descrever que o Vale da Sombra da Morte é um caminho estreito. E do lado direito do vale tem um fosso muito profundo. Do lado esquerdo tem um pântano, mas do lado direito tem um fosso bem profundo. E nesse fosso, ele vai dizer, é para onde cegos levam outros cegos em todas as eras. Desde que o mundo é mundo, os cegos levam outros cegos. Lembrando Mateus 15:14, né? Como que pode um cego guiar outro cego? Né? E aqui ele está falando da cegueira espiritual. O que é isso? É a incapacidade de enxergar a verdade de Deus. A gente não consegue, às vezes até a gente enxerga que Deus é bom e que Jesus morreu na cruz, mas eu não enxergo a esperança. Então, essa incapacidade, aqueles que os momentos ou as pessoas que caminham sem discernimento e ainda acreditam estar no caminho certo. Né? O fosso vai representar esse engano espiritual, falsas doutrinas, autoconfiança. O colocar assim, ó, se eu não estiver me sentindo bem, se eu não estiver feliz, então isso aqui não está servindo para mim. Essa igreja não serve, esses amigos não servem, ninguém serve. A religião sem arrependimento e também a rejeição da verdade. Esse fosso, ele representa engano. E aí ele vai dizer que a esquerda era um pântano perigoso, porque se o caminho é estreito no vale, no pântano tem pecado, tem armadilha e até muita corrupção humana, né? Os olhos. Aí ele vai dizer, até Davi caiu aqui. Provavelmente está falando do episódio de Urias e Batseba, mas ele está falando disso, os pecados que aprisionam e nos arrastam para o fundo. É isso que o pântano representa, corrupção moral. Se até o homem, segundo o coração de Deus, caiu ali, ninguém deve confiar demais em si mesmo.
Se Davi, que era o queridinho do Senhor, não conseguiu, a gente também não pode se encher de confiança. Nenhum de nós está acima da tentação. Nós não somos mais fortes do que tentação de orgulho, tentação de negligenciar a vida com Deus, de deixar o devocional de lado, de deixar o estudar a palavra de lado, de deixar de orar, de deixar os pecados cultivados em segredo. Que a gente tem pecado de estimação. Cristão, a gente não, né? Cristão que tinha. A gente não tem nenhum. E às vezes pequenas ou até grandes concessões que são repetidas ao longo do tempo. Pequenas concessões que a gente faz para agradar o mundo, as pessoas que estão ao nosso redor. Isso pode se transformar, nos atrair para esse pântano. E aí, cristão, ele vê as chamas, ele ouvia as vozes desse lugar, porque ficava gritando. O fosso de um lado, o pântano do outro, era aquela... tinha barulho de tudo quanto é lado. Ele pensava em voltar. Aí ele já tinha usado várias das armas, né? Das estruturas da armadura, mas nesse momento ele resolve usar a oração. E aí fala que, de uma maneira muito clara, que ele orou mesmo. Né? E os seus pensamentos eram confusos, ele não estava entendendo por quê. Mas ele estava ouvindo, ele estava sujeito àquelas vozes que falavam, vem para cá, não tem problema se você vier. E do outro lado, o terror que podia fazer querer ele voltar para trás. E aí, quando ele ora, ele se lembra de Salmo 23:4, né? Onde vai falar que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas ele se lembra que ele não estava sozinho, que o Senhor estava com ele o tempo todo e que havia esperança. Ele ia conseguir, de alguma maneira ele ia conseguir. E aí no final ele até cita Amós 5:8, né? Que o Senhor transforma a sombra da morte em manhã, em luz, em claridade, em poder enxergar. Então ele olha para trás, depois que ele passa pelo vale da sombra da morte, já com a luz, a manhã raiando, e ele vê, meu Deus, não foi nem só aquilo que eu estava não, eu vi muito mais livramento, tinha muito mais livramento que foi dado a ele, que ele não tinha nem percebido. Aí ele viu o zelo de Deus. Ele atravessou a primeira parte do vale. E aí ele resolve seguir viagem. E a hora que ele olha para o resto do vale, lá no final, ele vê o quê? Ossos, sangue, cinzas e corpos dilacerados de peregrinos. Um cenário de ruína, de violência, de destruição, um cenário completamente caótico. E essa transição para esse lugar de como se fosse um lugar de destruição mesmo, um lugar todo caótico, não é acidental. Bunyan é muito intencional nisso aqui. E aí ele passa pela caverna, porque ele decide seguir onde Papa e Pagão vivem ali, né? Eles zombavam dos peregrinos o tempo todo. O velho sentado lá na porta zombava, muitos mais serão queimados. Muitos desses peregrinos, muitos de vocês serão queimados. Muitos. O Vale da Sombra da Morte, ele representa todo o conflito interno que o peregrino vive. Então, o medo, a tentação, o pecado, os conflitos, as dúvidas, tudo, o período, as escuridões, mas de dentro, são coisas que ele tinha vivido por dentro. Agora, essa caverna, a hora que ele passa, essa caverna onde esses homens estavam, elas simbolizam os perigos, os inimigos externos da fé cristã. Não os inimigos que estão dentro da gente, mas os que estão de fora. Pagão vai simbolizar a perseguição aberta e violenta contra os cristãos ao longo da história. Foram muitas. E Papa simboliza o momento, Bunyan vivendo na época que ele vivia, era uma oposição religiosa ao evangelho. Estava vivendo um tempo lá na Inglaterra, naquele momento, em que tinha muito. Estava havendo uma cisão na Igreja Católica com a Igreja, as pessoas que seguiam os protestantes. Então, estava tendo isso. Naquele momento, foi muito forte. Ele está falando do contexto da época, a gente não está falando de hoje, mas está falando do contexto daquele momento. E quando o cristão passa pela caverna, o pagão está quase morto e Papa está velho e debilitado.
Mas os ossos, o sangue, as cinzas, os corpos dos peregrinos são um lembrete que muitos cristãos sofreram e morreram ao longo da história por causa do Evangelho. Amém? Fui embora aqui, gente. A gente vai agora encerrar a transmissão, viu? E vai sentar nas mesas com o tempo que nos resta. Me perdoa, eu me empolgo.